E aí, pessoal, beleza? Boa noite. O convidado de hoje será o ex-jogador Marcelo Ramos, jogador que já jogou no Bahia, no Vitória, no Cruzeiro e dentre outros clubes aí do Brasil. E também já jogou lá na Europa, né, no PSV da Holanda. Boa noite, Fala, Michael. Boa noite. beleza? Tá tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho aí? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Sim, sim, tô só dando uma ajustada aqui no celular aqui. Aí, agora sim. Beleza. E aí, como é que tá aí de quarentena? Tá tudo bem, tudo indo, né? Na medida do possível. A gente já vai para quase 90 dias, né? Dia 17, já 90 dias, que a gente vai entrar no isolamento social, mas trabalhando muito, né? Aqui pelas redes sociais, e ao mesmo tempo a gente fica triste, né? Com a situação toda e de não poder também fazer o que a gente mais gosta, que é estar no trabalho, no campo, mas a gente entende perfeitamente, sabe também que a situação não tá muito fácil, a gente tem que cumprir as ordens, né? É realmente uma situação bastante difícil que nós encontramos, né? Bom, queria agradecer, né, a oportunidade que você está me dando. Entrevistar você para mim é uma honra, né? Ídolo no Bahia, ídolo no Cruzeiro, jogou muito no Santa Cruz também, passagem na Europa. Obrigado aí pela oportunidade. Michael, eu que agradeço, a gente, né, participou daquele bate-papo lá com o pessoal do Grupo na Veia, né? Lá do Bahia na Veia, para ser mais claro. E estou super feliz também. É sempre muito, muito legal a gente estar podendo contar a nossa história, não só nesses clubes que você citou aí, falar também do que a gente tem feito, né? Não só o trabalho na iniciação do Bahia, mas com a nossa associação também, a SEB, que a gente vai bater um papo também sobre isso e poder também, de alguma forma, junto com a SEB, aí tá fazendo as nossas ações sociais e é uma coisa que eu sempre fiz e me emociona muito, né? Independente de pandemia, a gente tem que estar sempre procurando fazer o melhor, né? Principalmente para as pessoas que mais necessitam nesse momento. Mas estamos aqui super feliz com você aí de poder a gente trocar essa ideia e interagir aí com todo mundo. Obrigado, obrigado. Queria estar dando um salve a todas as pessoas que estão aí na live. Já batemos cerca de 19 pessoas, agora está 16. Tem muita gente já te elogiando, né? Já vi aqui torcedor do Bahia, torcedor do Santa Cruz, principalmente, falando que você é matador, que você é ídolo. Tá, que legal, que legal. Assim, eu sempre digo que é muito gratificante esse carinho, né, de todos os torcedores, não só dos que eu consegui, de uma certa forma, ter um desempenho melhor, como Bahia, Cruzeiro, Santa Cruz, dentre outros, né, e de clubes também que eu não joguei, ter todo esse carinho do torcedor é muito gratificante. Então a gente espera aí espera que o pessoal entre bastante aí, interaja com a gente, para a gente poder, né, como eu falei, repetindo, bater um papo aí super, super bacana. Beleza. Então vamos lá para as perguntas que eu separei aqui, né? Então vou começar aqui falando sobre seu clube que você foi revelado profissionalmente, o Esporte Clube Bahia. Você é mais uma das crias, né, das categorias de base do Bahia. Então conta um pouco aí como é que surgiu a oportunidade de defender o Bahia. Eu me sinto muito feliz, né, de estar fazendo o que eu faço hoje no clube, que é o trabalho da iniciação, que são garotos de 12, 13 anos. A, a idade que eu cheguei no clube como atleta, tentando seguir uma carreira de atleta de futebol profissional, de jogador de futebol, que não é fácil, para muitos parece, né, depois que a gente consegue chegar ao objetivo, parece que é fácil, mas não é, é muito, muito complicado. Eu consegui realizar esse sonho. Então, eu cheguei no Bahia com 13 anos, depois de disputar a famosa Copa Dente de Leite. Eu joguei pelo time da minha rua, da minha comunidade. E nesse torneio a gente jogou contra o Bahia e eu acabei me destacando junto com outros jogadores.
do meu time e recebi o convite para fazer o teste, a avaliação. Fui aprovado, fiquei 6 meses, depois saí, né, não fui dispensado, eu saí do clube, não era, por incrível que pareça, o que eu imaginava naquele momento para a minha vida, mas eu assinei uma ficha lá na época e acabei ficando preso, entre aspas, ao clube. E aí depois eu retornei com 16 anos, aí eu já um pouco mais maduro, eu já vinha me destacando em campeonatos aqui de Salvador, jogando contra adultos e marcando muitos gols, enfim. E aí eu com 16 anos retornei, e aí já fui pro juvenil da época, né, que seria o sub-17 hoje. E aí as coisas aconteceram muito rápidas, eu já estava num nível alto e não sabia. E aí com 2 anos depois, antes de completar 18 anos, eu já estava fazendo meu primeiro jogo como profissional. E aí teve essa sequência aí maravilhosa no Bahia, me tornando o 6º maior artilheiro com 128 gols na história do clube. Bacana, né? Uma história realmente bem, bem curiosa de se ouvir, né? Você falou que aos 13 anos você acabou chegando lá, mas por um tempo, por incrível que pareça, como você mesmo citou, achou que não era aquilo para sua vida e depois, mais maduro, você voltou para o clube. Então, é realmente uma história assim, querendo ou não, de superação, algo que motiva as pessoas, né? Se passaram 3 anos naquele período. Isso. E também, assim, para a época até, eu posso dizer assim que tive um pouco de sorte também de poder retornar, né? De repente, se fosse hoje, nos dias de hoje, seria um pouco mais difícil, até mesmo pela idade, mas eu tive muitos amigos aí em comum, o próprio professor Luciano Reis, que me deu a oportunidade, que era o treinador na época do juvenil, ele era amigo de Bia, um grande amigo, que eu jogava no time no campeonato amador, e acabou facilitando esse retorno. E como eu falei, eu cheguei, retornei ao clube e estava num nível que não imaginava que estava, né, no mesmo nível dos jogadores que estavam lá no Bahia, ou até um pouco, né, mais à frente. Mas aí com o tempo eu fui trabalhando e vi realmente que era isso que eu queria e tive essa oportunidade. Como eu falei, de repente, se fosse hoje, muitos jogadores não têm essa oportunidade de poder retornar. Mas é uma história muito gratificante, assim, de ter podido dar a volta por cima e conseguir mostrar todo o meu talento junto com os meus companheiros de base, e depois no profissional tive todo o apoio também das pessoas que estavam lá em cima, e como eu falei, aí eu já cheguei já fazendo muitos gols e conquistando o título. E você hoje é um ídolo do Esporte Clube Bahia, né? Então, conta aí qual a sensação de ser ídolo no clube que você foi criado. Tipo, quando você era da base, né? Quando você chegou no profissional nos seus primeiros anos, você imaginou que isso iria acontecer? A gente não tem essa noção do que vai acontecer. Trabalha muito, né? Sonha bastante, mas eu sei que muitos jogadores também que tinham muita qualidade ficaram assim, vamos dizer, que não tiveram oportunidade, né? E não conseguiram, vamos dizer assim, vencer no futebol, mas se tornaram, graças a Deus, cidadãos do bem. Mas eu me sinto muito honrado pela dificuldade que são poucos jogadores que conseguem isso, né? De você iniciar num clube como o Bahia, da grandeza da sua torcida, da história que tem, da dificuldade que você jogar no profissional do Bahia e ter essa carreira de sucesso dentro do clube é motivo de muito orgulho. Como eu falei, 128 gols só como profissional, fora os gols da base, 3 títulos de campeonato baiano, e eu sei que tem outros jogadores, o próprio Wesley, que é meu compadre, meu irmão da minha geração, também conseguiu vencer, se tornando o 4º maior artilheiro. Aí a gente pode citar Charles e outros jogadores que fizeram sucesso, o próprio Zé Carlos na década de 80, mas a gente sabe de João Marcelo, a gente sabe que não é fácil, que são muitas barreiras que a gente tem que ultrapassar, que passar, e acabou que deu tudo certo, né? Então hoje é um motivo de muito orgulho, poder estar trabalhando no clube, então é melhor ainda, mas receber o carinho do torcedor do Bahia, aqui nas ruas de Salvador, ou em outro estado, como a gente faz e fazia os eventos, né, fora da Bahia, é gratificante demais. Eu me sinto honrado de poder estar no hall aí dos ídolos, né,
dos maiores artilheiros da história do Bahia. Bacana, ó. Ó quem chegou aí, o Guga Wala, nosso querido Jair, da dupla Jair e Vicentino, acabou de chegar aí na live. Salve, Guga! Guga, meu grande irmão, eu falo para ele que ele é meu ídolo, ele acha que que é brincadeira, né? É um grande irmão, a gente se conhece há muitos anos, é tricolor de aço, e a gente está sempre conversando, batendo, trocando ideia, falando sobre Bahia, sobre outras coisas também. Aproveitar para mandar um beijão para Guga Wala, nosso grande Jair aí, da dupla Jair Vicentino, e que faz outros personagens maravilhosos aí. Um grande humorista que a gente tem, não só aqui na Bahia, mas no Brasil todo também. Realmente, é um cara, é um ser humano excepcional. Já tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com ele, principalmente lá na reunião do Zoom, né? E um grande humorista. Como jogador, defendendo as cores do Esquadrão de Aço, para você, qual foi o jogo mais inesquecível com o Bahia? Para mim, assim, o jogo mais inesquecível, eu sempre digo que eu fiz muitos jogos importantes, assim, não só com a camisa do Bahia, mas de outros clubes também. Mas como você perguntou do Bahia, todos os clássicos são importantes, né? Por ser um grande adversário que é o Vitória, né? Pela rivalidade, né, que existe dentro do futebol, um jogo difícil. Então todos os Bavis foram super importantes. Vou citar um que foi o de 94. Esse foi, assim, de uma forma diferente para a gente, que conquistou aquele título com o gol de Raudinei em 94. Então, se fosse que escolher um jogo, eu colocaria esse aí, 94, o gol de Raudinei, que a gente conquistou o bicampeonato baiano. O grande Bavi de Mas tiveram 94, vários, né? Sim. Tudo que Que deu envolveu uma esse travada jogo, a aqui. forma que foi, quase 100 mil pessoas na Fonte Nova. Então esse foi marcante, acho que para todo torcedor que viu aquele jogo, né, daquela geração. Bom, né? E já que você entrou nessa pegada aí de falar que é um dos ídolos do clube, que realmente você é o sexto maior artilheiro da história do Bahia. Então, qual é a sensação, cara, quando você para pensar ou para ver os números, as estatísticas? Pô, eu sou o sexto maior artilheiro da história desse clube. O que passa na sua cabeça? Na verdade, Michael, assim, eu sou um cara sempre fui um cara muito simples e busquei isso, né? Trabalhei muito, como eu falei, de sonhar, de buscar objetivos, jogar num grande clube como o Bahia, depois jogar em outros grandes clubes do futebol brasileiro, Europa, seleção brasileira, conquistar títulos importantes. Eu sempre sonhei muito isso e, graças a Deus, consegui realizar. E o melhor de tudo isso é sempre ter deixado as portas abertas nos clubes que eu passei, nunca tive nenhum tipo de problema. Então a ficha às vezes demora de cair. Vou fazer 47 anos esse mês e é muito gostoso você rever os gols, os títulos, mas o melhor de tudo hoje são as mensagens que eu recebo de carinho, não só daqui, mas como de todo o Brasil, dos clubes que eu passei. E infelizmente agora a gente está com essa pandemia, a gente não tem saído muito, né? Não tem recebido aquele contato que a gente sempre gostava de sair em Salvador e poder bater muita foto, dar autógrafos. Então, assim, meio que a ficha não caiu. Eu sei que eu conquistei isso, mas para mim, assim, fica guardado. Acho que para a família, não tenho muito isso. Enche meu ego, enche, assim, mas não é uma coisa assim que eu tiro, vamos dizer assim, num bom baianês, né? Eu tiro onda disso, né? Tiro muita onda, como a gente fala. Eu sou super tranquilo em relação a isso. E isso é verdadeiro, não estou querendo fazer média. Eu sou um cara que gosto muito de receber esse carinho, não vou mentir, mas assim, é uma sensação de dever cumprido, sabe? De ter uma história gigantesca assim no Bahia, porque não é fácil, não é fácil. O trabalho foi árduo, né, até chegar a esse sucesso. A gente, como eu falei, passou por algumas situações difíceis, mas que faz parte da nossa carreira de atleta, né? Bacana. Foram muitos gols, foram 128, se eu não estou enganado, 128 gols. 128 gols. Eu joguei 4 anos e meio, 4 anos e 6 meses como profissional.
e joguei 2 anos na base. Na base também foram muitos gols, mas eu não tenho assim os números exatos dos gols. Mas eu acredito que deve ter chegado aí a uns 200 gols com a camisa do Bahia no geral, né, entre base e profissional. Pô, quando você falou que você tinha 47, ia fazer 47 anos esse mês, mais de 5 pessoas, 5 a 7 pessoas aí nos comentários falou: caraca, não aparenta ter essa idade, aparenta ser mais novo. Até o Guga Walla falou que eu, que tô com 45, pareço ser mais velho que você. Então as pessoas costumam assim falar: pô, você tem 46 anos aí? Sim, eu nasci em 73 e vou fazer 47 anos. A gente muda bastante, claro, assim, em relação à condição de atleta, porque a gente jogou num alto nível, eu joguei num alto nível e joguei grandes jogos, é uma preparação muito dura. A gente sente as dores que são normais de um atleta que vivenciou grandes momentos, de buscar, como eu falei antes, grandes objetivos e sonhar bastante e realizar esses sonhos. Mas, assim, não é fácil. Pode, assim, eu agradeço tudo, mas assim, o corpo, assim mesmo, sente bastante. Porque se você for contar, são 25 anos, né, nessa vida de atleta. Eu vou colocar com 13 e parei com 38. Então é muito complicado. Mas eu agradeço e continuo fazendo a minha atividade física. A gente tem que procurar viver também, mas sempre cuidando, né? Cuidando da saúde, porque é super importante. Mas a minha vida foi muito, muito, como a dos meus companheiros também da minha geração, eles sabem o que eu estou falando. Quem sabe que o futebol hoje também ele é muito intenso, né? Muito treinamento. Hoje em dia até tem mais estrutura em relação a você saber quando você pode treinar ou quando você pode dar uma descansada, mas na minha época foi bem complicado, até pelos campos que a gente jogava no início da carreira. Mas enfim, muito, muito obrigado aí, a gente está aqui super feliz com todo esse carinho dos torcedores. Bacana, cara. Realmente não parece ter essa idade aí de 46 anos. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco, né? Eu tava vendo, você tem uma amizade muito, muito grande, né, com o Gilberto, o atual atacante do Bahia. E lá na reunião do Zoom, eu acabei concretizando esse pensamento meu, que eu já tinha visto algumas matérias, algumas notícias, né, sobre a amizade de vocês. Vocês falaram lá que um se inspira no outro, né? O próprio Gilberto falou que, ó, eu vou chegar a 127 gols no esquadrão para não passar o Marcelo Ramos. Conta um pouco aí sobre sua amizade com o Gilberto. É uma relação de muito respeito. Gilberto, quando eu estava no Santa Cruz, na minha segunda passagem pelo Santa, em 2009, Gilberto deveria ter, eu acho, 18, 19 anos. Então, como você viu lá naquele bate-papo lá que a gente teve, eu, assim, fiquei lisonjeado de saber que ele também se inspirava muito na forma que eu jogava, que me via muito nos treinamentos, nos jogos do Arruda. Então, assim, e depois ele se tornar o jogador que ele se tornou, a pessoa que ele se tornou também, o atleta que ele é, um grande ídolo também da torcida do Bahia, que é referência para as crianças, né? Eu tenho meu filho aqui de 6 anos e o meu filho de 11 que gostam muito dele. Então, eu me sinto muito, muito feliz em relação a isso, né? De saber que ele tem como referência, e falou várias vezes em entrevistas, né? Então, eu tenho certeza que se ele continuar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente em relação ao contrato dele, mas se ele passar mais 1 ou 2 anos aí, sem dúvida nenhuma, que ele vai ultrapassar muita gente aí no número de gols, pela competência que tem como atleta, um jogador diferenciado, e pelo ser humano que é. Então, acho que isso é muito bacana também, porque a gente se entende mais em relação a isso, né, da questão de ser pessoas humildes, né, vencedoras. Ele é daqui do interior de Alagoas, eu daqui de Salvador, e a gente sabe também o que ele deve ter passado no Santa, em outros clubes que ele passou, e hoje é um jogador diferenciado e vem provando isso a cada jogo no Bahia. Realmente, cara, Gilberto é matador. Eu, como torcedor do Bahia, por mim já assinava contrato vitalício aí com o cara. Ó, queria estar dando um salve aqui pro Pedro, né? Ele que me ajuda aqui a administrar a página aqui no Instagram, né? Ele falou que o pai dele é seu fã. Então você manda um salve aí pro Pedro, que torce pro Vitória, mas o pai dele torce pro Bahia e é seu fã.
Ô Pedro, acho que assim, independente do clube que você torce, mandar um abração para você aí, agradecer pelo carinho, mandar um abraço pro seu pai, eu não sei o nome do seu pai, acho que não falou aí, mas assim, agradecer todo esse carinho, agradecer demais, porque, como eu falei, o respeito, ele é dos clubes que eu tive, como eu falei, joguei melhor, né, já fui bem nesses clubes, mas ter o respeito dos outros clubes também é super bacana, então aproveitar para mandar um abração para eles aí. Vamos falar agora sobre sua passagem no Esporte Clube Vitória, né? E eu queria saber assim, né, você se declarando torcedor do Bahia, você tem algum arrependimento de ter ido para o Vitória ou você vê tudo como um lado profissional, como uma oportunidade que surgiu na sua carreira e você jogou lá e ponto? Eu penso assim, Michael, eu não tenho arrependimento de nada, né? Nem de ter ido para o Vitória, nem das opções que eu tive durante a minha carreira. Eu acho que tudo é momento ali, a decisão que você tem que tomar. É, ah, o torcedor, ele fica chateado, né, por você ser um ídolo do clube e jogar no adversário, no maior adversário, que é o Vitória. Mas eu não me arrependo na época, foi uma decisão minha, eu já era um jogador experiente, tinha 32 anos, mas sempre deixei bem claro com todo o respeito que eu tenho ao torcedor do Vitória, que foi uma decisão pessoal e uma decisão muito de emoção, porque eu só fui para o Vitória a pedido do meu pai, né, que era um grande torcedor do Vitória, e nessa época eu sempre consultava meu pai, né, a gente conversava muito, e o que é que ele achava e tal, e eu já estava naquele momento pensando, por incrível que pareça, em encerrar a carreira, né, então, como você tem que ter muita calma nas decisões, né? Mas foi uma situação que não deu certo, por várias circunstâncias, né? Eu também não vivi um bom momento, tanto físico, eu tinha vindo de uma lesão no Corinthians e tive pouco tempo de preparação. O Vitória, a gente conseguiu ser campeão baiano, né, de 2005. O clube também não passava por um bom momento. Mas, enfim, tudo é questão de decisão rápida ali que você tem que tomar, e isso tudo serve de experiência para a carreira. Se a carreira fosse de 20 anos fosse só de sucesso, aí seria bom demais. Então, é nos momentos difíceis também que você cresce como atleta, como pessoa, mas não me arrependo de nada que eu fiz na minha carreira, de nada. E foi uma decisão exclusivamente minha que eu tomei, poderia ter ido para outro clube, mas quis fazer essa homenagem a meu pai em vida ainda, porque pelo menos ele me viu jogar com a camisa do Vitória. Eu me lembro também que lá na reunião que nós participamos, você acabou falando, né, sobre o desejo do seu pai também de atuar no clube do coração dele. E realmente foi muito bacana isso. Muitos torcedores ficaram chateados, acho que isso é normal, mas é uma situação profissional. Você vê muitos jogadores que eles conseguem jogar bem nos dois clubes. A gente tem exemplos no próprio Bahia. Osni, que é um grande ídolo nosso, né, do Bahia, ele é ídolo no Vitória também. Mas é uma situação muito complexa, né, difícil, porque às vezes você é muito questionado, mas eu sempre digo que a minha história no Bahia ela é tão grande que acabou, assim, meio que passando despercebido, sabe? Eu pelo menos penso assim, o que os torcedores do Bahia falam comigo. Mas, assim, eu estou super tranquilo em relação a isso. O importante é a consciência que eu tenho como profissional e o que eu fiz pelo Bahia, né? Eu fiz pelo Bahia e todo mundo sabe a paixão e o amor que eu tenho pelo clube, não preciso fazer média com o torcedor do Bahia, eles sabem tudo que eu represento, né, para toda a nação tricolor. E uma curiosidade aqui que eu vou soltar, você é o quarto jogador que eu entrevisto aqui no Instagram e todos os quatro jogadores que eu entrevistei acabaram atuando na dupla Bavi. O Kainan, o meio atacante, que foi o último jogador que eu entrevistei antes de você, acabou atuando pelo Vitória na base, né? Mas teve sua passagem nos dois times. Então é realmente uma coisa assim bem... Eu realmente gosto de ver isso, entendeu? E nenhum dos jogadores que eu entrevistei aqui teve aquela polêmica assim de ter atuado em um clube ou outro clube. Apenas o Danilo Rios, né, que ele afirmou em uma entrevista realizada em 2014 que se arrependeu de ter jogado no Vitória. Ele é realmente um cara excepcional. Mas acontece, entendeu? É de atleta. Acontece, cada um tem um jeito e tem que respeitar, né? Como eu tive uma situação no Cruzeiro também, que eu tive uma situação para ir para o Atlético e naquele momento eu não me via e não tive a vontade. Conversei com o treinador na época, que era o Levi, e falei que não iria porque a minha história no Cruzeiro não permitia. Mas era outra situação.
E como eu respeito muito também esses jogadores que conseguem jogar nos dois clubes e não tem nenhum tipo de problema. Acho que é a personalidade de cada um tem um jeito e tem que ter o respeito, né? Bom, falando em Cruzeiro, eu dei uma pesquisada aqui, você é o quinto maior artilheiro do clube, certo? Isso, Michael. Assim, na história do Cruzeiro, uns falam que eu sou o quinto e outros falam que eu sou o sexto. Para mim, assim, não faz tanta diferença. Não sou um cara vaidoso em relação a nada e muito menos a isso. Eu só sou orgulhoso demais de fazer também parte da história de um gigante como o Cruzeiro. Então, eu fiz 162 gols lá, consegui 14 títulos. Aí sou o segundo maior jogador da história do clube que conseguiu mais títulos. O primeiro é Ricardinho. Mas assim, quinto ou sexto, assim, eu tô super feliz por tudo que eu fiz também com a camisa azul, né? Então fala um pouco aí sobre o sentimento com o Cruzeiro. É diferente também, assim, Michael, uma situação única, porque foi o clube que eu mais joguei, foram 360 jogos, 162 gols, 14 títulos, momentos assim maravilhosos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um reconhecimento assim impressionante em todo o Brasil, fora do país. Eu sou o Flecha Azul, poucos torcedores me chamam de Marcelo Ramos, então, porque foram títulos muito importantes para mim e para a história do clube. Se ganhar a Libertadores, ganhar 2 Copas do Brasil, fazer parte do Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, 4 campeonatos mineiros, e sendo decisivo, muito decisivo. Jogos contra o Atlético, que é um grande adversário, como aqui Bahia e Vitória, marcando muitos gols também. Então acredito que também a ficha não caía muito assim em relação a essa idolatria com a camisa azul celeste, com a camisa do Cruzeiro. E depois que você que você tem essa noção, tanto aqui no Bahia como no Cruzeiro. E aí você viu o reconhecimento, aí também veio as redes sociais, né, que na minha época que eu jogava não tinha isso, você não tinha como ter essa noção. Enfim, então o Cruzeiro é uma história que eu não consigo nem expressar, assim, eu deixo mais para os torcedores, quando eu ia muito a Belo Horizonte, até para os Estados Unidos ou outro país receber homenagens, você vê como o carinho é tão grande, assim, do torcedor cruzeirense. Então, sou gratidão eterna a toda a torcida do Cruzeiro também. E nós sabemos, né, que o Cruzeiro, infelizmente, vive um momento bastante delicado, né, na atualidade do cenário do futebol brasileiro, né? Recentemente teve sua primeira queda à Série B, pela primeira vez na história, irá jogar a Série B. Também já perdeu 6 pontos na disputa da Série B por causa de dívidas. E eu queria saber, assim, você, né, como ídolo do clube, o que é que você acha da atual situação do Cruzeiro? Eu sempre respondo nas minhas lives, né, essa pergunta e em algumas entrevistas também. Meu posicionamento de ídolo do clube é de ver uma situação triste, né? Triste porque você sabe que isso vai acontecer. Quem jogou futebol, quem jogou bola sabe que você está exposto a isso. Você está jogando um campeonato, às vezes o time não vai bem e cai. Como caiu o Corinthians, como o Bahia caiu, como o Fluminense caiu, Palmeiras. Uma hora isso vai acontecer. Claro que com o clube que você tem uma história, você não quer que aconteça nunca, pelos torcedores, pela sua própria imagem, pelo que representa. Mas, infelizmente, foram muitas coisas que aconteceram que a gente via muito, sabia muito pela imprensa. A gente jogou bola, sabe que quando as coisas estão erradas, a gente percebe, né? Mas foram coisas assim gigantescas assim, em relação ao que se falaram, né? Do extracampo, né? Da parte de administração, de gestão, tanto que foi comprovado isso e as pessoas estão sendo julgadas aí, sei lá, para pagar pelo que fizeram com o clube. Então isso é que me chateia. Me chateia muito, como chateia todos os ídolos, chateia todos os torcedores, de querer se aproveitar da grandeza do clube, né? Eu sempre fui um cara muito correto, chato com as minhas coisas, e nunca gostei de querer passar por cima das pessoas para ter as coisas. Eu odeio isso, tô falando isso aqui. E esse é o meu jeito. Prefiro até, se tiver que perder uma situação, faz parte, mas
não tirar proveito disso. Então, com muita tristeza eu vejo isso. Mas não, dentro do campo eu não imaginava, com toda a situação difícil, que iria cair pelo time que tinha. A gente ia muito a Belo Horizonte, como eu falei, ia na toca, recebia homenagens, mas ganhou 2 Copas do Brasil. Então ali a gente imaginava que estava tudo bem, tudo indo bem. Mas assim, é só agora, como o próprio presidente que assumiu falou, que a palavra não é reconstrução, que é construção mesmo. Eu já entendo que a gente tem que reconstruir, porque se falam que a situação econômica está muito ruim do clube, mas a gente está aqui para torcer e já, se tiver campeonato esse ano mesmo, que já consiga o acesso, porque o ano que vem é ano de centenário. E aí vai ficar bem gostoso se o time conseguir o acesso, né? Aí vão ter várias situações boas. Mas o Cruzeiro é gigante e tem tudo para retornar ao lugar que não merecia ter saído. Sem dúvidas, o Cruzeiro é um dos maiores clubes do Brasil, né? Sem arrogância nenhuma, sem clubismo nenhum. Foram bicampeão brasileiro em 2013, 2014, bicampeão da Copa do Brasil recentemente em 17 e 18. E o lugar do clube, querendo ou não, é na Série A pela grandeza que tem o clube. A história é gigante. Agora a gente sabe que a Série B é difícil, mas eu ainda acredito que o Cruzeiro, com o trabalho que vai fazer, uma nova administração, uma nova gestão. Eu conheço bem o Sérgio Rodrigues, que assumiu, é um cara sério e a gente espera que as coisas aconteçam dentro do campo também, né? Porque vai ser uma reformulação muito grande, a dificuldade que ele vai ter fora do campo, mas dentro do campo, se os jogadores estiverem fechados, eu acredito acho que consegue uma das 4 vagas para a Série A. Bom, eu queria estar dando um salve aqui pro Fute Brothers Oficial, né? Que é o meu amigo Gabriel, também administrador de página de futebol. E ele pediu para mandar um salve e também está interagindo na live aí. Obrigado, Gabriel. Bom, valeu, Gabriel. Um abraço. Aí, Gabriel, ele falou que você é um cara bastante humilde, né? Que gostou de você. Valeu. Obrigado. Bom, vamos falar agora aqui, não sei se dá para ver, né? Da seleção brasileira e seu relacionamento com Marcelo Ramos. Bom, na seleção brasileira você acha que deveria ter tido mais chances? Você crê que foi injustiçado de alguma maneira ou algo do tipo? Assim, injustiçado, acho que não. Acho que a palavra não é essa. Eu sou de uma geração de grandes atacantes, de jogadores diferenciados. Poderia citar vários aqui. Eu acredito também na década de 90. Eu fui convocado umas 3 ou 4 vezes para a seleção sub-20 e fui convocado uma vez para a seleção principal. De repente, o momento que eu vivia em 95 no Cruzeiro, eu poderia ter... Eu vim para um jogo aqui em Salvador contra o Uruguai. Eu acho que aquele momento eu estava num auge, assim, num nível muito alto. Eu poderia até ter sido convocado outras vezes, porque eu não entrei no jogo, não tive mais oportunidades. E a sensação foi assim de assim, uma decepção, né? Não de injustiça, vamos dizer assim. Mas a década de 90 era mais difícil, apesar de estar jogando num grande clube, que era o Cruzeiro e que sempre brigou por títulos. Rio e São Paulo, ele era assim, eu posso até estar falando bobagem aqui, mas Rio e São Paulo era diferente assim naquela época da década de 90, né? Os jogadores se destacavam também, acredito que tinham mais oportunidades, não desmerecendo, claro, desses atletas que eram jogadores de alto nível também. Mas eu acho que eu poderia ter sido convocado mais vezes. Mas questão de justiça eu não levo por esse lado. Estou super tranquilo em relação a isso. Agradeço só a Deus, muito a Deus pela carreira que eu tive. E pelo menos eu fui convocado uma vez, né, e posso falar isso para meus filhos, né, que tive a oportunidade, dentre tantos atacantes, né, que tinham naquela época, de poder ter vestido a camisa da seleção brasileira. Para um grande poucos essa orgulho. moral. Entendi. O Guga Walla falou aí, se Marcelo jogasse até hoje, todos os 9 da seleção seriam o banco dele. Não tinha Firmino, não tinha Gabriel Jesus, não tinha Richarlison, não tinha ninguém, cara. Obrigado, Guga. Você é meu irmão. Assim, ó, eu também estava na briga, cara, com toda essa condição de trabalho que tem hoje. Claro que eu peguei grandes clubes com estrutura, mas era uma época diferente. Como eu falei, hoje é diferente a estrutura dos clubes, né? Eu acho que eu estaria na briga, sim. Do jeito que a bola entrava, né, que fazia gol, acho que dava para
ter mais oportunidade. Ó, a Anne Cristina, né, que falou que é sua esposa aqui, certo? Ela falou Aham. que ela falou que quer dizer que você é um cara bastante especial. Também queria estar agradecendo a moral dela estar assistindo aqui minha live com você. Ah, sim, a Anne, pô, eu que agradeço, né, de ter uma esposa tão especial, né, de fazer todo esse trabalho que a gente ia falar da SEB, né, esse lado social. Eu sou o vice-presidente da instituição. é, a SEB é a Associação Classista de Educação e Esporte do Estado da Bahia. Então, ultimamente, a gente está aí como guerreiros mesmo, né? Eu e a minha esposa, a gente fez uma ação social aí que junto uma live solidária que a gente fez, reconhecimento solidário, a gente conseguiu arrecadar junto com a Ambev, aí, que foi o nosso patrocinador, a Ambev, a Balco e a Gisolf. Então foram mais de 1.200 cestas básicas, e aí na segunda-feira a gente foi fazer parte dessas entregas, dessas cestas, né, que foram 250, se não me engano, e aí vem muita emoção, né? Então a SEB, quem quiser tiver mais informações aí, entra lá no Instagram, que é a seb.qualifica, né, tem todas as informações lá. Anota aí o telefone rapidinho, 71 991298237. Fala com a minha esposa aí que ela vai dar todas as informações sobre doações, sobre o que é a SEB. Eu sei que a gente está aqui falando mais de futebol, mas eu queria aproveitar esse tempinho aí. Então eu vou repetir, ó. Liga aí para Repete o falar com número esse que eu turma. vou, eu vou deixar fixado no Tá. comentário. Repete o número. O Instagram é a seb.qualifica. O telefone é 71, que é aqui em Salvador, 991298237. A gente pode dar mais informações para vocês lá com mais tempo, com mais calma, para informar sobre a nossa associação, que é fera, que é top. Vou só fixar aqui o comentário. Eita, não tô conseguindo. Mas deixei o Não, número aí. tranquilo. Aí dá para entrar lá no Instagram, e quem quiser se associar, a gente vai dar maiores informações sobre as doações também, que a gente ainda está na correria aí, tem muita coisa para poder fazer. Então, eu te agradeço aí, Michael, esse espaço também para poder falar sobre a série. Não, que isso. Essa questão solidária é sempre bacana a gente ver, né? Principalmente você, pela influência que você tem. Então, eu te parabenizo pelo projeto, né, que você está fazendo. Eu acho que a Anne, minha esposa, ela tá colocando tudo aí certinho aí pra galera aí, a série qualifica, tá? Todas as informações. A gente sabe que a live é 1 hora, né? A gente tem muita coisa para poder falar, mas como repetindo, eu queria agradecer aí o espaço que você tá dando aí também pra gente poder falar. Não, mano, que isso. Você tem total liberdade. Estou falando aqui com o sexto maior artilheiro da história do Cruzeiro e o quinto maior artilheiro da história do Bahia. Não, é vice-versa, né? Tranquilo. É o quinto maior do Cruzeiro e o sexto do E Bahia, o mas sexto tá maior do tudo Bahia. certo. O Vamos importante lá é gol, o agora importante falar. é gol. Pô, o importante é gol. Isso que não falta na sua carreira. Graças a Deus. Vamos falar agora sobre sua passagem lá na Europa, né? Você defendeu o PSV da Holanda. Então conta pra gente como é que foi a experiência de atuar no futebol europeu, né? Que é o futebol que a gente sabe que atualmente predomina o futebol mais bonito, né? Querendo ou não, é lá na Europa, a Champions League. Então conta pra gente aí como é que foi a sua experiência Sim, lá na Europa. mais um sonho, né, Michael, a ser realizado. Então, eu saí do Bahia, joguei 4 anos, fui pro Cruzeiro e fiquei 1 ano e meio no Cruzeiro. Aí, logo após a conquista da Copa do Brasil 96, eu já estava com 30 gols no meio do ano, né? 30 gols marcados. Eu acabei, junto com meus companheiros, conquistando o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil em cima do Palmeiras e fazendo gol. Então, ali começou a chamar a atenção. Aí, com 15 dias depois, a Copa do Brasil, mais ou menos 2 semanas, eu já estava viajando para Eindhoven, né, para a Holanda, onde eu tive uma experiência maravilhosa. Vamos dizer assim, comecei muito bem, fazendo gols. Aí no final da temporada, a gente já campeão holandês, que é mais um título na minha carreira. Eu já não estava mais jogando, estava ficando no banco, e às vezes não sendo relacionado. Mas digo para você que foi como atleta e até hoje, com o início da minha carreira como treinador aqui na iniciação do Bahia, eu levo muito do que eu aprendi na Holanda em relação aos treinamentos, isso há 24 anos atrás, ao treinador que eu tive, e acabei ainda em 18 jogos da Liga marcando 11 gols, sendo 20 no total entre jogos amistosos,
Mas digo para você que foi uma experiência maravilhosa, passei algumas dificuldades, mas como eu falei no começo da live, as dificuldades ela faz crescer também. A dificuldade que eu tive mais não foi frio, não foi idioma, porque eu tinha aulas, o PSV é um grande clube, só que naquele momento eu também tive que tomar uma decisão profissional. O Cruzeiro me ligou tentando um empréstimo, eu acabei aceitando e voltei por empréstimo, e aí também quando eu voltei para o Cruzeiro eu desandei a fazer gols e fazer o gol do maior público da história do Mineirão, conquistando o título mineiro e em seguida conquistando a Libertadores. Aí o Cruzeiro fez a compra, né, do meu passe e eu acabei ficando uma temporada. Mas eu queria ter seguido mais na Europa, até pela questão profissional, de você querer mostrar que você tem condições de jogar no futebol europeu. Mas tudo é o tempo de Deus, é Deus que comanda tudo na sua vida, eu penso assim. Não era para eu ter seguido na Europa e era para eu ter voltado e ter me consagrado, assim, vamos dizer, com a camisa do Cruzeiro, porque depois fiz muitos gols com a camisa azul. Bacana, cara. Eu vou te contar uma coisa que hoje, né, quando eu tava terminando as perguntas aqui pra live, que eu tava com meu pai, né, que é o Enoque Gilberto aí, que tá comentando, aí eu tava falando um pouco da sua carreira pra ele, né, que ele viu você jogar. Eu não vi muito, né, tenho apenas 15 anos, apesar de não parecer aí. Aí, tá vendo? Vocês também não parecem. Pareço, cara, mas tá doido? Não, que Aí, é isso, que é isso. aí ele falou, pô, velho, o cara só jogou em clube top, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, PSV, teve passagem no Japão também. Então, cara, a sua carreira é bastante vitoriosa, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, Michael. Aproveitar e mandar um abraço pro seu pai aí, seu Enoque. É que eu falo, eu sou grato a Deus sempre. Eu deito aqui, depois falo, ó, não tenho que reclamar, não tenho que se arrepender, não tenho que me arrepender. Eu sou um privilegiado. Trabalhei muito e joguei depois, né, em clubes considerados menores, mas aí isso tudo faz parte também, mas tudo é experiência de vida, mas no geral foi uma carreira, graças a Deus, de muito sucesso mesmo. Tive muitos companheiros também, muitos treinadores que me ajudaram bastante em relação a isso. Ó, a Evelyn comentou que no Palmeiras também, né? No Verdão. Tinha esquecido, hein? Sim, no Palmeiras eu tive uma passagem rápida, 4 meses. Chegamos à final da Libertadores. Infelizmente perdemos para o Boca, mas tivemos grandes jogos ali contra o Corinthians. Inclusive agora, no sábado, acho que fez 20 anos daquele jogo épico contra o Corinthians, que a gente eliminou o Corinthians nos pênaltis. Então, no Palmeiras e no São Paulo também foi uma grande passagem. Só Parte 2, né? Entrevista aí com o Marcelo Ramos. Tinha chegado o limite. E tá aí, a gente. Ô, Maicon, poxa, vamos que eu pedi Acontece. desculpa a você, não sei o que foi que aconteceu, mas sim, assim, cara, eu peço pedir desculpa aí, pedir desculpa a todo mundo aí. Estamos aqui de volta aqui, viu? Tá de boa, tá de boa. Eu só estranhei um pouco, pensei que tinha, sei lá, acontecendo alguma coisa assim. A internet também não foi, mas tá tudo tranquilo aqui. Mas beleza, que bom que a gente voltou, cara. Tamo aqui, tamo aqui. Passou rápido o tempo, não? Eu só Pois fui pra mas mim. a gente ainda tinha acho que uns 15 minutos ainda. Vem Tá. cá, a gente parou você falando sobre Santa Cruz, né? Não lembro o ano direito. Tava falando sobre a passagem pelo Palmeiras, né? Hum. E foi super bacana. Aqui agora completou 20 anos daquele grande jogo contra o Corinthians. E fui depois São Paulo, que eu fui São Paulo, também foi muito legal as passagens. E Santa Cruz foi maravilhoso, porque foram duas passagens que, assim, eu não conquistei títulos com o clube, mas conquistei títulos, assim, individuais, né? Ser artilheiro do Pernambucano 2 vezes e ter marcado, se eu não me engano, 44, 45 gols em 50 e poucos jogos, uma média fantástica. Por isso que esse carinho enorme da torcida do Santa comigo também. Ó, agora eu queria falar um pouco sobre sua passagem no Atlético Nacional de Medellín. Você jogou lá, certo? Joguei 2005, 2006. E a gente sabe que é raro, né? Muito raro a gente ver jogadores brasileiros que atuem no futebol sul-americano, tirando o Brasil, obviamente. Principalmente num clube de tamanha importância, de tamanha grandeza para o futebol sul-americano, como o Atlético de Medellín. Então conta um pouco aí como é que surgiu essa oportunidade e como foi a experiência, né? Sendo um dos poucos brasileiros lá na Colômbia, se não o único no Atlético Nacional de Medellín.
Na verdade, só dois brasileiros jogaram no Atlético Nacional, né? Que é o gigante da Colômbia. É um clube que tem mais torcida. A oportunidade apareceu em 2005, logo após a minha passagem aqui pelo Vitória. Eu recebi uma ligação do meu empresário na época e conversei com Aristizábal, vocês conhecem, jogou aqui no Cruzeiro, no Coritiba, acho que jogou no próprio Vitória também. E um grande ídolo da seleção colombiana, do futebol sul-americano e do Atlético Nacional. Acabei aceitando o convite para ir a Medellín e a gente ia jogar Libertadores 2006. Como eu tinha muita experiência em Libertadores, eles me contrataram. Adorei a cidade. Eu fiquei um ano, tive uma boa passagem lá, mas aí não consegui renovar o contrato, também queria retornar ao Brasil. Mas, assim, um gigante, o Nacional de Medellín e logo, não tinha também a estrutura que tem hoje, mas sempre foi um grande clube com uma torcida maravilhosa. Bacana, cara. É realmente algo assim até diferente, né, da gente ver um brasileiro atuando por lá. Por exemplo, é difícil a gente ver um brasileiro no River Plate, no Boca Juniors, no próprio Atlético Nacional, que é um grande clube do cenário sul-americano, né? Verdade, e aí naquela época também não tinha ainda isso, também as redes sociais, né? A gente ficava um pouco, não passava tanta coisa do futebol colombiano, e só quando eu vim jogar aqui contra o Palmeiras pela Libertadores, que inclusive até fiz gol, mas assim, a cidade, o povo, você viu toda a demonstração do povo colombiano, infelizmente com aquela tragédia, né, da Chapecoense, mas é uma cidade muito bacana, assim, um clube muito organizado, e a gente acabou fazendo assim, eu acabei fazendo um bom trabalho lá. Muita sorte também de ter ido para um grande clube como o Nacional. Você ainda tem algum tipo de contato com o clube, como você tem aqui no Bahia, no Cruzeiro, no próprio Eu Santa? tive, Michael, há 2 anos atrás, 2 anos, 3 anos, o Nacional completou 70 anos e eu recebi um convite para participar da festa lá, recebi homenagens também. E a gente tem um carinho, tem amigos que a gente deixou lá, além da Aristizábal, a gente tem companheiros que a gente fez lá e a gente troca ideias pelas redes sociais e próprios torcedores também que me mandam mensagem pelo Instagram. E isso é gratificante demais também de ter feito sucesso no futebol colombiano também. Bacana. E o espanhol conseguiu aprender? Assim, eu falo, como não tenho praticado tanto, né? Logo depois que eu voltei eu já estava bem afiado, assim, vamos dizer. Mas entender, eu entendo tudo, não tenho dificuldade se for para países, né, que falem a língua espanhola, assim, eu super tranquilo de entender. Mas não dá para passar aperto, não. No inglês já tenho mais dificuldade e a gente tem que também procurar estudar para poder se adaptar, mas o espanhol é super tranquilo. Beleza. Dentre todas as suas passagens em diversos lugares do mundo, Japão também você jogou no futebol japonês, né? Sim, tive 2 passagens. Primeira 2001, junho de 2001 a julho de 2002, no Nagoya Grampus. É o E eu clube fui que o jogar Jô lá tá, né? com. O Jô tá jogando nesse clube agora, passaram vários brasileiros lá. O Wesley, o grande ídolo do Nagoya, o Wesley e o Pitbull, meu compadre. Nós jogamos juntos lá, mas aí teve Luizão, Marques, enfim, muitos jogadores jogaram no Nagoya, que é um gigante também do futebol japonês. E depois, 2003, minha última passagem pelo Cruzeiro, meu último ano pelo Cruzeiro, que foi 2003, o ano da Tríplice Coroa, eu saí ali no meio do ano e fui jogar no Sanfrecce Hiroshima. Então, uma experiência maravilhosa em todos os sentidos, cultura, língua, claro, muito difícil, a gente tinha que ter intérprete, mas em relação ao que eu aprendi, né, de educação, de país, de um nível de educação completamente diferente do daqui. Então isso foi super importante, não só dentro, mas como fora do campo também. Então, dentre de todas essas passagens, né, por clubes que você teve aqui no Brasil, Colômbia, Japão, Holanda, para você, qual lugar você teve mais dificuldade de se adaptar? A maior dificuldade desses três aí, de Holanda, Japão e Colômbia. Colômbia, a Holanda eu tive mais dificuldade, acho que também mais pela idade. Eu posso dizer que eu não tive tanta paciência de poder
ter continuado. Como eu falei, teve a proposta do Cruzeiro para retornar. Aí no Japão você já vai com 28 anos, você sente menos a dificuldade, né? Já está mais experiente, mais rodado. E o Nacional, eu já fui com 32 anos. Eu acredito que a falta de experiência em Eindhoven, na Holanda, acho que dificultou um pouco também. Poderia ter ficado mais tempo lá. Inclusive, eu tô com a foto aqui do meu lado, né, no meu computador, de você defendendo as cores do Atlético Nacional de Medellín, onde você está agradecendo aos céus. Bacana. Foi um gol que eu fiz, aí agradeci. Bom, eu queria saber agora quais os melhores amigos, né, que a bola te deu. Digamos assim, melhores amigos entre aspas, né, aqueles companheiros resenhas, né, que você realmente conheceu através do futebol. Tem muitos, Maicon, muitos. Poderia citar aqui uns 10. E a gente sabe que não é fácil esse mundo da bola, esse mundo do futebol. Mas tem vários. Eu nunca tive problema com nenhum atleta. A gente hoje tem grupo de WhatsApp que a gente interage bastante. Grupo de Libertadores, grupo de Copa do Brasil, grupo de boleirada, de resenha. Então, assim, todo mundo vai ficando mais velho também, assim, mais experiente. Vai ver que às vezes acontece um certo problema ali, alguma discussão, mas é em prol do melhor para o grupo, né? Então, hoje eu não tenho, né, dificuldade de relação com nenhum dos meus amigos. Tem um ou outro que você fala mais, o próprio Wesley, que não tem como também, a gente começou juntos aqui no Bahia, fomos campeões aqui no Bahia, campeões no Cruzeiro, jogamos no Nagoya, na relação de irmão mesmo, mas eu poderia citar aqui que a gente tem Oséias também, tem o próprio Jorge Wagner, tem Júnior Baiano, tem Jorginho, que é irmão de Júnior, assim, cara, o próprio Alex, lá do Cruzeiro, do Meia, Dida, Nonato atacante, Nonato lateral, também, assim, são vários, assim, se você for citar, fica até chato, porque às vezes você esquece de um ou outro. Thailson, que é meu irmãozão, Thailson jogou aqui na base do Bahia comigo, são vários, aí quando a gente se encontra, pedir a Deus aí para acabar logo essa pandemia, para a gente poder voltar à vida normal e chegar no final do ano, poder rever toda essa galera, né, que a gente sempre tem os nossos encontros. Então tem muitos amigos da base também, das divisões de base, que a gente tem uma lembrança muito, muito bacana. Eu sempre fui um cara muito amigo de verdade. Bacana, né? E você citou assim de leve discussão que encaixa na minha próxima pergunta, né? Ao longo da sua carreira, você já teve alguma treta ou polêmica? Não, assim, discussões normais de jogo, de ter um problema ou outro, assim, de achar que está com razão e o companheiro achar que está, mas nada assim de briga. De repente, um jogo contra um zagueiro que eu tive no Atlético Paranaense, mas foi uma atitude, ele errou, eu errei também, uma discussão de trocar, assim, farpas e tapas, assim, mas depois, assim, o reconhecimento de pedir desculpas, tanto minha como dele, mas muito pouco, assim, Michael, que eu lembro, assim, muito pouco. Discussão, assim, de problema de polêmica, quase nenhuma, assim, graças a Deus. O Felipe Albuquerque, 1992, pediu para você mandar um salve para ele. Ele é de Barbacena, Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. Fala, Felipe. Um abração aí para você, viu? A toda a nação azul celeste aí de Barbacena. Bom, queria só que você falasse agora sobre o seu projeto de treinador de futebol. Você pensa em ser treinador profissional? Eu não me lembro onde eu vi, mas você estava treinando o Sub-13 do Bahia, algo assim, certo? Hoje há 3 meses atrás, eu recebi um convite para poder trabalhar na iniciação do Bahia. Estou muito feliz, uma experiência nova. Na verdade, eu só tive uma experiência como auxiliar técnico no Valério Doce, em 2018. O Roberto Gaúcho, que foi meu companheiro no Cruzeiro, ele era o treinador. Então, foi uma experiência que eu gostei muito. Aí, depois disso, eu comecei a fazer outras coisas também, ficar muito focado em outras coisas. E, como eu falei, há uns 3 meses e meio atrás, eu recebi esse convite e agora estou muito focado. É uma experiência nova, a gente tem toda essa vivência aí que a gente comentou aqui na live, de campo, de treinadores que eu trabalhei, mas a gente sabe que tem que se preparar, é uma nova etapa e tenho me preparado para isso. Hoje mesmo fiquei umas 4 horas aqui
tendo um estudo do futebol atual e em relação a garotos da iniciação, que é super importante, agrega muito. Antes de entrar com você aqui, estava numa reunião também com a comissão técnica da iniciação do Bahia. Então, tudo isso agrega muito. A gente sabe que é uma carreira difícil também, mas eu estou adorando e muito feliz de ter essa oportunidade, né, de poder voltar a trabalhar no clube que me revelou e o clube que eu tenho um carinho enorme. Então, passo a passo, devagarzinho, a gente vai se adaptando. Temos a vivência, como eu falei, e unindo uma coisa a outra, essa modernidade do futebol, né, procurando interagir e aprender com todas essas pessoas da minha comissão técnica e de outras pessoas também que estão no futebol atual. A gente tem tudo para crescer. Então é passo a passo e tudo no tempo de Deus. Bom, agora, para encerrar, eu vou falar um quadro aqui que eu adotei nas entrevistas aqui na página, que se chama Perguntas Rápidas, né? O que são essas perguntas rápidas? Tipo, não vai ser relacionado especificamente à sua carreira, mas é sua opinião sobre algo do futebol, entendeu? Certo? Então, eu vou lançar a primeira. Qual o melhor jogador que você viu jogar? Qual o melhor jogador que eu vi jogar? Que eu vi jogar antes de ser jogador, eu vou falar como jogador. Que eu vi jogar foi Ronaldo Fenômeno e depois Romário. Mas eu vou escolher Ronaldo porque eu vi de perto jogar. Assim, Romário também, mas Ronaldo para mim foi um dos melhores que eu vi. Fora os que eu joguei ao lado, mas aí você é para escolher, eu escolhi Ronaldo. Mano, a minha próxima pergunta era Ronaldo ou Romário? Ronaldo ou Romário? Difícil, né? Difícil pra caramba. Difícil. Dois gigantes. Talvez, tento escolher um, vou escolher Ronaldo. Mas assim, sem nenhum argumento, sem nenhuma diferença. Mais de repente, pelos dribles, pela forma que o Romário também tinha, mas pela força, pela velocidade de finalização. Mas era tudo parecido, qualquer um jogava, de olho fechado. Os dois jogaram muito, você é doido. Jogaram muito. Mas vamos escolher Ronaldo, então. Barcelona ou Real Madrid? Também difícil, mas que me agrada um pouco mais é o Barcelona. Mas Real Madrid também é gigante, com grandes jogadores. Mas vamos escolher Barcelona, então. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Por quê? Porque a forma que ele joga me agrada mais. O Cristiano Ronaldo é um monstro. Mas se eu estiver vendo um jogo, se tiver um jogo do Real Madrid ou da Juventus hoje, que ele está na Juventus, e um do Barcelona, os dois são gigantes, mas eu prefiro a forma que Messi joga. Eu parava para poder assistir. Então eu acho o Messi impressionante. Agora, para encerrar, né, nossa última pergunta aqui da live, você vai completar essa frase. Para Neymar se tornar o melhor jogador do mundo, ele tem que... Para o Neymar se tornar o melhor jogador do mundo, ele tem que... eu acho que eu sou fãzaço do Neymar. As questões que extracampo para mim não me interessa. Ele, como poucos, não tem um jogador assim, fora Messi, Cristiano Ronaldo, que já são mais experientes do que ele, não tem um jogador igual a Neymar, na minha opinião. Falta a questão das questões de regulamento, assim, vamos dizer essa palavra, para ter essa conquista de melhor jogador do mundo. Eu acho que é jogar, ser campeão do mundo com a seleção brasileira, ganhar a Champions League, fazer a diferença. Falta só isso. E jogar, ele joga demais. Falta ter uma sequência de títulos aí para poder ser o melhor do mundo. Mas isso eu acho que é questão assim de pouco tempo aí. Apesar de já estar ter 28 anos, né? Ter 28 anos, eu acho que ele ainda consegue, sim, ser o melhor do mundo. Também acho que um dia o menino Ney vai se tornar o outro colocou aqui e falou que Neymar cai, tá dando risada. Aí quando cai, aí tava reclamando. Aí agora Neymar não cai mais, joga pra caramba. Isso aí já é o lado pessoal, tá vendo? Mas Neymar joga demais. Mas a gente tem que respeitar
a opinião, né, dos torcedores. Concordo. Na minha opinião, o Neymar hoje é sem dúvidas o melhor jogador brasileiro em atividade, entendeu? Eu tô até com a camisa dele aqui, não sei, acho que não dá pra ver, não. Seleção brasileira, né? Camisa 10 aqui. Aí dá Eu para ver, tentar dá para mostrar o ver. número. É. Então, cara, eu queria agradecer pela oportunidade. Foram aqui 2 horas. Eu sei que mesmo na pandemia que estamos vivendo, nós estamos em casa. Você está muito ocupado, né, com esse processo aí. É live atrás de live que eu vejo, reunião atrás de reunião. Inclusive o seu trabalho lá no Bahia, né, como treinador. Então, eu queria te agradecer, né, por você ter tirado 2 horas do seu dia, né, 9 horas da noite. Para mim é uma honra tê-lo você aqui. Obrigado de coração mesmo. Ô, Michael, eu que agradeço, né, a gente está aqui sempre à disposição, às vezes não consegue fazer num dia, porque tem, como você falou, todos esses trabalhos, mas eu fico muito feliz de todo esse carinho de você aí, da sua família, né, são tricolores, de toda a torcida do Bahia, do Cruzeiro, do Santa, enfim, todas as pessoas que entraram aí, que interagiram com a gente, da minha história, do que eu tenho feito atualmente, né, falar da SEB, né, falar da pandemia, né, e me despedindo, que pedir a todo mundo, a Deus que todo mundo tenha paciência aí, que a gente possa voltar logo à nossa vida normal. Não está sendo fácil, a cada dia é difícil para a gente, para nossos filhos. Mas enfim, cara, muito obrigado, muito obrigado. Foi muito legal ter batido esse papo aí com você. Parabéns, viu? Valeu, cara. Desejo muito sucesso para você, para sua vida e sua carreira como treinador. Quem sabe um dia aí Marcelo Ramos como treinador profissional aí de algum clube, Bahia, quem sabe Santa Cruz, Cruzeiro, e assim vai. Obrigado, Michael. Bom descanso aí para você. Tudo de bom, viu? Tamo junto, Igualmente. abraço. Tamo junto. Abraço na família aí, valeu. Valeu. Bom, galera, e aí se foi mais uma entrevista, né? Queria agradecer a todos que estavam aqui na live com o Marcelo Ramos. Cara sincero, cara honesto, cara muito humilde. E também a todos que não seguem a página, por favor, sigam. Toda quarta-feira estamos trazendo algum jogador aqui na nossa página no Instagram. Obrigado por todos. O Felipe falou aí também sobre a reconstrução do Cruzeiro. Ele falou isso lá na parte 1, tipo, tá no meu GTV. Se você tem interesse em assistir, tá lá no meu GTV. Então é isso, eu queria agradecer a todos de maneira geral. Por favor, sigam a página, prometo que vocês não vão se arrepender. E também eu tenho um canal lá no YouTube, né, que se chama MD Soccer, né? Posto diversos conteúdos também sobre futebol, mercado da bola. Valeu, Felipe, né? Falou que vai seguir. Então é isso. Vou me despedindo aqui de vocês. 13 pessoas agora na live. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira tem mais, hein? Por volta das 7 horas. O horário hoje foi diferente porque ele já tinha um compromisso 7 horas, né? Então começou 9 horas hoje. Mas valeu. Falou e fui.